Fala aí, galera. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso treinamento aqui sobre resolução de nomes DNS dentro do Azure. Então, aqui só para a gente contextualizar aqui o que a gente vai ver. A gente vai ver os serviços que o Azure oferece para a gente para tratar com essa resolução de nomes DNS, né, que é o que, de longe, o que a gente mais utiliza hoje, né? Nenhuma aplicação, nenhum serviço, nenhum recurso sobrevive sem DNS, e a gente vai ver como isso funciona dentro do Azure, porque é bem diferente do que a gente está acostumado ali no ambiente on-premises, onde a gente tem ali os nossos servidores DNS, às vezes esse servidor DNS fazendo ali o papel de ou DNS interno ou DNS externo, mais o mesmo serviço, o mesmo recurso, só que quando a gente vai para o Azure, isso muda um pouco, tá? A gente tem ali uma mudança nessa questão, porque são serviços diferentes que vão tratar cenários diferentes. Então a gente vai passar aqui nesse treinamento aqui por esses cenários. Show de bola? Só confirmem para mim se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão vendo aqui a apresentação, para a gente já começar aqui. Show de bola. Legal. Eu vou deixar agora o chat aqui habilitado só para mim, tá? Até para não correr o risco ali de ter distração para a gente focar bastante no conteúdo, mas as dúvidas vocês podem postar aqui que eu tô vendo, tá? Qualquer dúvida aqui durante a explicação, eu tô aqui com dois monitores, estou vendo aqui as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida é só colocar no chat, mas não vai aparecer para todo mundo, tá? Vai aparecer só para mim. Antes da gente começar, deixa eu só fazer uma pergunta aqui rápida com vocês. Quem hoje já trabalha com Azure, seja máquina virtual, assim, já tem um contato no dia a dia com Azure? Raoni, o Alex, muito pouco, pouco. Legal, sem problema, tá? Esse conteúdo mesmo para quem não nunca trabalhou, nunca teve nenhum contato com Azure, vocês vão aproveitar sua lab, beleza, sem problema. Mas vamos lá. Quando a gente fala de Azure, e assim, é um cuidado que vocês precisam começar a tomar se vocês querem seguir numa carreira ali de ser um administrador de ambiente Azure, ser um arquiteto em ambiente Azure, uma coisa que vocês precisam tomar bastante cuidado é que hoje a gente tem muita gente, muitos profissionais que se julgam preparados e qualificados, só que quando a gente vai fazer uma entrevista técnica, fazer alguma coisa, a gente vê que assim, o que eles conhecem basicamente é subir máquina virtual. Só que eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de subir máquina virtual, fazer gestão de máquina virtual dentro do Azure, mas é mais do mesmo. Então, provavelmente, é claro que vai ter ali algumas configurações mais específicas por se tratar de um ambiente em nuvem, mas hoje, quem trabalha com máquinas virtuais no on-premises vai conseguir criar e gerenciar, principalmente gerenciar, porque o gerenciamento é a mesma coisa, vai conseguir gerenciar esses recursos na nuvem. E hoje muita gente acha que não, eu sei criar máquina lá no Azure, já é o suficiente. Então, por que que eu falo isso? Recentemente, eu tive que ajudar uma empresa a fazer algumas entrevistas técnicas para cargos que exigiam conhecimentos ali um pouco mais avançados dentro do Azure, conhecimento ali mais voltado para a parte de arquitetura. E, cara, o que a gente notou nessas entrevistas técnicas é que, cara, a galera tá muito despreparada. Muito, muito, muito. A galera acha que a nuvem é máquina virtual. Só que não. Na verdade, quando a gente fala de máquina virtual, é um pequeno pedaço e nem é o pedaço mais importante. Por exemplo, esses serviços de DNS que a gente vai ver hoje aqui nesse treinamento. Então, isso são serviços que a gente chama de PaaS. É uma plataforma como um serviço. Não está, não é que não está.
as máquinas virtuais que esses recursos estão rodando não é a nossa gestão, a gente não se preocupa com máquina virtual. E quando a gente fala de nuvem, esse é o verdadeiro poder da nuvem. É utilizar esses recursos como serviço e não eu ficar subindo máquina virtual. Então, hoje, as empresas, quando elas buscam profissionais para trabalhar com cloud, isso falando de qualquer provedor, não é aquele profissional que sabe subir máquina virtual. Porque isso aí, de novo, é mais do mesmo, pessoal. É mais do mesmo. Para mim, eu nem considero isso. Quando a gente, me conta um pouco da sua experiência. Ah, máquina virtual, começa a falar só em máquina virtual. Opa, peraí, peraí, segura aí um pouquinho. Esquece máquina virtual. Me fala de outros serviços. Aí a galera trava. Porque não mexe com os outros serviços. E tem um detalhe que ele é muito importante. Às vezes, não é que não mexe, que tem um negócio que eu costumo falar, para quem me acompanha há mais tempo já deve ter ouvido eu falar sobre esse tema, que para mim não existe profissional júnior para trabalhar com nuvem. Para mim isso não existe. E é uma realidade que a gente vê nas empresas. A gente não vê nas empresas um profissional júnior para trabalhar com Azure. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou para a nuvem, ali é custo que está rodando. Então, qualquer coisa que eu suba errado já é um custo que vai lá para cima, é a performance que pode descer. Então, é bem diferente do que a gente tem dentro do ambiente on-premise. Então, na nuvem, o profissional que vai fazer gestão de recursos na nuvem, ele precisa ter um conhecimento mais avançado. Aí muita gente me fala, né? Não, mas beleza. Se eu preciso ter um conhecimento mais avançado, eu preciso começar por algum lugar. Eu preciso começar por algum, né, ponto. Eu vou começar com um conhecimento mais ali mais superficial, mas é aí que está o ponto-chave. Se numa entrevista técnica você mostra que você conhece os recursos, não tem problema. É claro que você não vai deixar isso explícito em uma entrevista técnica, mas não tem problema você não ter tido uma experiência prática com aquilo. O que é importante é você conhecer como aquilo funciona. E esse é o gap que a gente tem hoje. Nem conhecer o pessoal conhece. Então, tem gente que se candidata para vagas que exige um conhecimento mais avançado e não conhece nem o básico. Só sabe trabalhar com máquina virtual. E para mim, não só para mim, para as empresas que a gente vê, trabalhar com máquina virtual não é conhecimento em cloud. Conhecimento em cloud é conhecer os serviços que a cloud oferece, principalmente os serviços PaaS, tá? Só essa aspas antes de começar, que é algo que, cara, a gente está sofrendo no mercado. É muita demanda e não tem profissional qualificado. Tem profissional que acha que é o que mais tem, acha que a nuvem é só subir máquina virtual. Só que a nuvem, na verdade, vai muito, muito além disso. E um pedaço disso a gente vai ver hoje aqui nesse treinamento. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, então, falar um pouco aqui desses serviços que a gente tem dentro do DNS. Eu quero até fazer algum dia, quando tiver algumas vagas para algumas empresas que eu precisar fazer algumas entrevistas técnicas, eu estou até pensando em fazer uma aula e a galera que entrar na aula eu vou falar, cara, me manda seu perfil no LinkedIn, deixa eu ver se você está preparado e fazer uma entrevista ao vivo ali, para vocês terem ideia do que a gente cobra, o que a gente pergunta, o nível de conhecimento que é exigido. Porque hoje, quando a gente fala de Azure ou qualquer outro provedor de nuvem, as perguntas não são aquelas perguntas básicas, porque as empresas não querem profissionais com conhecimento básico por se tratar de um ambiente nuvem, um ambiente onde qualquer configuração errada pode gerar um custo excessivo. Ou pode fazer a empresa ficar no compliance, né? Subir um recurso no local errado e por aí vai. Então, assim, as perguntas vocês vão ver, se vocês tiverem, se a gente levar essa ideia para frente, vocês tiverem a oportunidade de participar, vocês vão ver que as perguntas são bem diferentes. Elas exigem ali um nível de conhecimento maior, tá? Mas isso aí fica para uma próxima. Vamos tocar aqui o barco aqui do nosso treinamento aqui. O primeiro passo, quando a gente fala de serviço DNS, e algo que muitos ainda têm problema de entender, não adianta, tá? Isso aqui é para DNS, nuvem. Cara, é DNS, é como funciona a hierarquia do DNS. Então, tem muita gente que trabalha com DNS hoje, seja on-premise, seja em nuvem, e não sabe como o DNS funciona. Então, isso é um problema, principalmente
quando eu preciso atender necessidades específicas, quando eu preciso resolver problemas. Cara, como que eu vou resolver um problema de uma forma rápida e eficiente se eu não sei como que aquela solução trabalha ali por trás? Então, isso aqui é extremamente importante. Esse desenho que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama da hierarquia de DNS. Então, o DNS, ele é um sistema hierárquico para fazer resolução de nome. O que significa esse ser hierárquico? Quando eu pego um FQDN, nome do recurso, ponto, o nome do domínio que esse recurso reside, ou recurso, site, qualquer coisa. Existem servidores DNS responsáveis por cada pedaço daquele FQDN formado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui Amazon.com, um exemplo aqui que está no PPT. Se eu pego aqui esse nome Amazon.com, eu tenho servidores DNS específicos responsáveis por resolver esse nome completo. Então, não é um único servidor que resolve tudo isso. Então, eu tenho nomes, resolução específica. Isso aqui quando a gente fala de resolução de nomes dentro da internet. É onde entra essa parte da hierarquia. Porque eu tenho lá a minha hierarquia que começa aqui com esses roots, né, que são servidores DNS root. São 13 servidores que a gente tem espalhados globalmente, que eles são responsáveis não por resolver nomes. Ele é responsável por indicar quais são os servidores DNS que podem responder de forma autoritativa para os domínios que a gente chama de primeiro nível, que é o que está aqui embaixo. Então, aqui embaixo eu tenho, por exemplo, o .com, o .org, o .edu, poderia pôr o .br aqui. Então, tudo isso fica dentro de domínios de país, né? .ar, Argentina e por aí vai. Então, aqui é o que a gente fala de domínio de primeiro nível. Tanto os meus DNS root quanto esses domínios de primeiro nível, nós, como administradores de DNS, de rede, por aí vai, a gente não tem a gestão desses servidores. Então, são órgãos competentes que fazem a gestão desses serviços. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala aqui dessa camada de primeiro nível, a gente tem o órgão que é o Registro BR. Então, esse órgão, ele é o órgão responsável por esse domínio de primeiro nível dentro do Brasil. Por isso que quando eu quero contratar um domínio de internet, eu preciso comprar e registrar esse domínio lá no meu domínio BR. Então, todo domínio público no Brasil, ele precisa obrigatoriamente ser registrado no domínio BR, porque se não tiver no domínio não, registro BR, porque se não tiver esse registro, a resolução de nome não funciona. Então, por isso que eu compro o meu domínio e eu registro o meu domínio. Por que eu preciso fazer esse registro? Porque os meus servidores DNS root, eles precisam conhecer todos os meus domínios de primeiro nível e, consequentemente, quando a gente desce aqui para o segundo nível, que é onde entra o domínio que eu comprei, o domínio que eu registrei, os meus servidores DNS de primeiro nível têm que saber quais são os servidores DNS que respondem para esse domínio. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Amazon.com. Então, existe o órgão competente pelo .com, que é o register. Então, esse cara, todo domínio.com, eu preciso ir lá no register, comprar esse domínio e registrar esse domínio. Ok? Então, eu estou aqui no segundo nível. Então, eu entrei lá no register e falei, eu quero registrar o domínio Amazon. Lembrando, né, tem que ser um domínio exclusivo, que não esteja sendo utilizado. Beleza. Então, eu fui lá no register, contratei o meu domínio e registrei o meu domínio. Por padrão, quando a gente faz esses registros nesses órgãos de primeiro nível, esses órgãos eles já têm servidores DNS externo, onde ficará hospedado o nosso domínio. Então, se eu vim aqui no register.com, registrei o domínio Amazon, automaticamente ele vai pegar esse meu domínio e vai jogar numa zona DNS dentro do servidor DNS do register.
ok? Ou seja, quando alguém digitar Amazon.com, como que acontece uma resolução de nome na internet? Essa consulta vai para os servidores root. Então, o primeiro cara que vai receber essa consulta é o servidor DNS root. Essa consulta chegou aqui no servidor DNS root. Lembra, o DNS root ele não resolve nome, mas ele sabe todo mundo que está no primeiro nível. Então, quando chega lá para ele Amazon.com, ele fala: ó, eu não resolvo esse nome, mas eu sei quem é o servidor DNS que é responsável pelo .com, que é o servidor aqui de primeiro nível. Então, o root, ele conhece todo mundo de primeiro nível. Então, todo órgão competente, então imagina um exemplo besta aqui, tá? Imagina que criaram um novo país. Vamos precisar subir a infra de DNS desse novo país. Então, vai ter que ter um órgão competente para esse país. Esse órgão competente tem que ser registrado aqui no root, para que o root conheça quem é esse órgão competente e quais são os servidores DNS que ele oferece. Ok? Então, a Amazon.com bate no root, o root devolve para os servidores aqui nesse exemplo, responsáveis pelo .com. O .com, assim como os servidores root, esses servidores, eles não resolvem nome também. Mas eles sabem, mediante do registro que é obrigatório fazer, ele sabe quais são os servidores DNS que respondem para aquele domínio. Então chegou lá, beleza. Alguém tentou resolver o nome Amazon.com. Bateu no root, o root direcionou aqui por .com. O .com ele vai devolver essa consulta falando, ó, eu não resolvo o nome Amazon, mas eu sei quem resolve, porque quando criaram esse domínio, precisaram registrar esse domínio. E uma das configurações que vai nesse registro é quem é o servidor DNS que responde para esse domínio. Ele vai e devolve a consulta, aí sim jogando para o servidor DNS correto, aí ocorre a resolução de nome. Uma coisa que é importante, e é algo comum, principalmente corporativamente, não é muito comum a gente deixar esse domínio que a gente registrou no provedor, somente por questões de performance e segurança. Então, é muito comum as empresas, quando elas compram um domínio e registram esse domínio, é muito comum que esse domínio seja colocado em um outro servidor DNS que não seja o servidor DNS do provedor. Aí pode ser um servidor DNS da própria empresa. Aí pode ser um servidor DNS que está em um outro provedor, por exemplo, o Azure. Então, aqui, essa camada de segundo nível é a gente que administra. Então, eu posso falar quem vai ser o responsável, qual o servidor que vai responder para o meu domínio. Por padrão, ele deixa lá no órgão onde você fez o registro. Então, aqui no Brasil, por exemplo, se você criar um site lá, .com.br, esse domínio que você comprou, o servidor DNS que vai responder pelo domínio, não só pelo primeiro nível, pela resolução do domínio, vai ser o servidor DNS do registro BR. Mas a gente pode chegar lá no registro BR, né? Quando a gente registra esses domínios, a gente recebe um login para fazer a administração. Eu posso chegar lá no registro BR e falar: olha só, não é mais o seu servidor DNS que vai responder pelo meu domínio. Eu quero apontar isso para o meu servidor DNS externo que está lá na minha empresa. Ou eu quero apontar isso aqui para o servidor DNS externo do Azure. Então eu consigo fazer isso, porque o domínio é meu. Tá? Então, aqui nessa segunda camada, eu consigo fazer essa configuração. Então, eu posso chegar lá no registry BR, vou colocar o registry.com, que é o que está aqui no desenho para ficar mais simples. Então, eu posso chegar aqui, então, estou falando do Amazon. Eu posso chegar aqui no servidor DNS do registry e falar, ó, eu não quero mais que você, servidor DNS aqui do registry, responda as consultas para o Amazon. Eu quero que você encaminhe essa consulta para esse outro servidor DNS. Por exemplo, o serviço de DNS do Azure externo. Então, posso chegar lá e falar, ó, agora não é mais você, agora é esse outro provedor. Aí, quando a consulta chegar aqui, eu tenho essa informação no registry.
Ele sabe quem é o servidor DNS, então ele vai e encaminha para aquele servidor DNS que você configurou aqui. Aí, a título de curiosidade, é uma configuração que a gente faz aqui dentro do provedor, em cima de um registro chamado de NS, que é o Name Server, que é o registro que mostra, durante uma resolução de nome, qual ou quais os servidores DNS podem responder para aquele domínio. Então, quando a gente faz essa troca, a gente só vai lá nos registros NS e fala: tira o apontamento do servidor registry e aponta para o servidor DNS, por exemplo, lá do Azure. Ok? Então, isso aqui só para a gente ficar na mesma página quando o assunto é resolução de nomes DNS. Ok? A gente tem aqui, nesse desenho, o primeiro serviço que a gente vai conversar aqui quando o assunto é DNS Server. Que aqui, nesse desenho, ele está mostrando para a gente a resolução de nome interna dentro do Azure. Então, dentro do Azure, conforme eu comentei com vocês no começo da aula, a gente tem vários serviços porque a gente tem vários cenários. Eu tenho um cenário de resolução de nome só dentro de uma rede virtual. Eu tenho cenários onde eu preciso fazer uma resolução de nome entre redes virtuais, mas ainda dentro do próprio Azure. Eu tenho cenários onde eu vou fazer uma resolução de nome entre o Azure e o meu ambiente on-premises, ou entre o Azure e um outro provedor de nuvem, e eu tenho um cenário de resolução de nome de DNS externo para a internet, que foi mais ou menos o que a gente viu nesse desenho. Então, a gente vai passar a entender aqui um pouquinho de cada um desses serviços. E esse é o primeiro. Esse primeiro serviço, ele utiliza esse Azure Provider DNS Service. Então, de novo, é um serviço. Ah, eu tenho que ir lá subir máquina virtual. Esquece máquina virtual nesse primeiro momento. Então, é um serviço que o Azure me oferece. Então, todo o ambiente, toda a rede virtual que você cria dentro do Azure é atribuído a essa rede virtual uma zona dentro desse servidor DNS. Então, isso aqui é automático. E essa zona DNS, ela tem uma desvantagem, tá? Geralmente, a gente não utiliza muito essa configuração. A não ser que é um ambiente muito pequeno, aonde a parte do nome que vai ser resolvido não é um problema, porque aqui a gente vai ter algumas limitações. Quais são essas limitações? Primeiro, é um único servidor DNS, na verdade é um pool de servidores DNS dentro do Azure, que atende todos os clientes globalmente. Então, não é assim, eu subi a minha rede virtual, foi atribuído um serviço de DNS para mim, para a minha empresa. Não. É um serviço DNS global. Então, todos os clientes do mundo utilizam esse serviço de DNS, tá? É claro que é um pool, questão de performance para garantir tudo isso. Mas qual que é o problema da gente utilizar esse serviço? Primeiro, esse serviço ele trabalha com um nome, então ele já trabalha aqui com uma zona DNS específica. Então, se eu pegar aqui, deixa eu só pegar aqui uma. Esse aqui dá. Aqui, ó. Internal Cloud App.net. Ou seja, quando eu falo do meu domínio utilizando esse serviço do DNS interno, eu estou falando que todos os meus recursos eles vão residir dentro desse domínio. Então, não consigo utilizar meu domínio próprio, porque lembra, é um serviço do Azure. O Azure me entrega isso. Isso aqui é globalmente. Então, eu não consigo chegar aqui nesse serviço DNS e cadastrar o meu domínio privado. Então, se eu quero trabalhar com esse serviço, eu tenho que trabalhar com essa zona DNS. Aí talvez você possa estar se perguntando, e deveria, mas espera aí, se é um serviço global, todos os clientes utilizam, cara, como que ele vai saber quando a máquina é minha, quando não é? Aí aqui entra essa outra parte aqui que forma esse domínio DNS.
que ele coloca como random. O que seria esse random? Cada VNet dentro do Azure tem um ID exclusivo globalmente. Então, é um ID exclusivo. Você criou uma VNet, foi gerado um ID, e aquele ID é da sua empresa, é da sua subscription. Não vai ter outro recurso de outra empresa globalmente com aquele ID. Então, quando ele vai formar o FQDN, essa zona DNS, ele vai pegar esse ID da minha VNet, ponto. Aí essa segunda parte é a mesma para todo mundo. Internal.cloud.appnet. Então aqui, quando a gente passa a utilizar esse serviço de DNS interno, a gente tem a limitação de não conseguir customizar esse domínio. Então, quando a gente olha o FQDN, eu já vou mostrar para vocês aqui direto no portal, fica uma coisa gigantesca. Então, eu tenho uma aplicação aqui que precisa trabalhar por FQDN, cara, isso vai ficar insustentável, porque um nome gigantesco que não tem como decorar. E a gente tem uma outra desvantagem também, que esse tipo de solução, ela só vai resolver nome dentro da mesma VNet. Então, por exemplo, aqui eu tenho a máquina 1, eu tenho a máquina 2. E essas máquinas estão aqui dentro da mesma VNet. Foi atribuída aqui essa zona DNS para mim. Então, a máquina 1 vai conseguir conversar com a máquina 2 através de nome, utilizando aqui esse FQDN, que vai ser o ID da rede e o nome do recurso, aqui no caso o nome da máquina. Só que se eu tivesse aqui uma outra VNet, uma VNet 2, esses recursos que estão na VNet 2 já não conseguiriam conversar com essa VNet através de nome. Porque essa solução, ela só vai funcionar dentro da mesma VNet. Por quê? Porque quando eu vou para uma outra VNet, a minha zona DNS muda. Porque lembra, cada VNet tem um ID. Então o ID dessa VNet é um, o ID da outra VNet é outro. Ou seja, estão em zonas DNS diferentes. Mesmo estando dentro de um serviço que é global, zonas DNS diferentes. Então a gente tem essa limitação quando a gente utiliza esse serviço. Por isso que ele não é muito utilizado em ambientes produtivos, por conta dessa limitação, porque é muito comum mesmo, a gente ter dentro da nossa subscription do Azure, a gente ter várias redes diferentes, né? Muitas empresas hoje trabalham numa arquitetura de rede que a gente chama de hub spoke. E para a gente trabalhar nesse tipo de arquitetura de rede dentro do Azure, eu preciso ter várias VNets, tá? Inclusive, a galera que já se inscreveu na nossa imersão de 3 dias, onde a gente vai construir junto uma infraestrutura DNS do zero, né? A gente já começa na próxima quinta-feira, vai ser a nossa primeira aula, vão ser 3 dias. A gente vai falar bastante dessa arquitetura de rede hub spoke, porque é o que as empresas usam hoje, né? Então a gente vai montar tudo isso na prática, mas aqui é só para contextualizar um pouco vocês. Legal? Deixa eu mostrar aqui para vocês então agora isso dentro do portal do Azure. Deixa eu só parar esse compartilhamento aqui e compartilhar. Cadê a tela? Esse aqui. Show de bola. Então, ó, tô aqui no meu portal do Azure. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, uma máquina virtual, pegar essa server 1, conectar aqui nela. Outra coisa que a gente vai aprender também na imersão, né? Configuração do Bastion, para a gente conectar e gerenciar máquinas virtuais dentro do Azure de forma segura, né? Sem expor o protocolo RDP. Então, essa conexão estou fazendo via Bastion. Então, logou aqui na minha máquina. Vou abrir aqui um PowerShell. Só aumentar aqui um pouquinho a fonte para ficar melhor para vocês visualizarem. Beleza. Aí eu vou dar aqui o nosso IP
config/aula. Então, aqui, ó, nosso nome, aquilo que a gente acabou de ver lá na apresentação. Então, esse nome, ele é global. Esse nome é aleatório e esse aqui é o ID da minha VNet. Então, se eu pegar essa máquina ela chama SRV01. Se eu perguntar, né, qual que é o FQDN, qual que é o FQDN dessa máquina? Seria SRV01 ponto tudo isso aqui. Então, cara, isso aqui corporativamente, uma empresa, cara, trabalhar com essa zona DNS aqui não vai ser nada legal. Sem dizer a limitação que a gente tem. A limitação de funcionar essa resolução de nome só dentro da VNet. Se eu pegar essa máquina, outra máquina que eu tenho, dois, essa máquina está numa rede diferente. Então, essa aqui, ó, overview, ó, essa máquina, ela está na VNet da rede 172.16. A máquina 1, ela está na VNet da rede 10. Então, são VNets diferentes. Vou pegar aqui a 2, conectar aqui via Bastion. Permitir. Já tem algum treinamento ou curso na sua plataforma que fala de Bastion? Já, onde eu falo de Bastion é na formação de administração do Azure, onde a gente fala ali do conteúdo do exame AZ-104, tá? E na imersão que a gente vai ter na próxima semana, a gente também vai montar dentro da nossa infraestrutura a infraestrutura do Bastion, porque é a recomendação para gerenciar máquinas virtuais, tá? Então, ó, abrir aqui o PowerShell também. 28 IP. Config. Então, aqui, ó, mesma coisa, só que notar aqui, ó, o ID é completamente diferente. Então, esse KS, o outro era N5. Então, são zonas DNS diferentes. Então, essas duas máquinas é como se estivessem em servidores DNS diferentes. É que não é em servidores DNS diferentes, é zonas DNS diferentes. Então, um acaba não conseguindo falar com o outro. Beleza? Vou voltar aqui para o PPT para a gente ver aqui um outro cenário. Então, esse cenário que a gente acabou de ver é um cenário para um ambiente pequeno que provavelmente vai ter só uma VNet, que trabalhar com essa resolução de nome DNS gigantesca não vai ser um problema. Tranquilo. Mas beleza. E se, cara, não quero trabalhar, eu vou ter várias VNets, de novo, é o mais comum, e eu não quero trabalhar com esse domínio doido aqui. Eu quero ter um domínio customizado. Quero ter o meu domínio dentro do Azure. Aí a gente vai para um outro cenário, que é um outro serviço, que é o que a gente chama de Private DNS Zone. Então, notem que aqui ele já até colocou aqui um domínio específico. Então, esse cara aqui, ele vai trabalhar muito, muito parecido com o que a gente tem no nosso ambiente de DNS on-premises. Então, quando a gente configura o DNS no nosso ambiente on-premises, a gente vai lá, configura a role de DNS, cria uma zona DNS e a partir dessa zona DNS eu vou cadastrando os meus registros. Então aqui a ideia é a mesma. Eu vou lá no serviço, então de novo, não é máquina virtual, é um serviço. Não me preocupo com o sistema. Meu, isso aí é problema do Azure. Eu vou consumir o serviço. Então eu vou lá, crio a minha zona DNS e a partir do momento que eu criei a minha zona DNS, eu posso popular essa zona DNS com os registros ali das minhas máquinas, dos meus recursos. Então aqui ele está dando um exemplo. Ele criou aqui essa zona DNS privada azurecontoso.com
e ele tem as máquinas virtuais. Então, VM1, VM1 ponto, opa, essa foi feia, ponto azurecontoso.com, VM2, azurecontoso.com, VM7, azurecontoso.com. Então, aqui, e notem que aqui, ó, ele está em VNets diferentes. Ou seja, aquela limitação que a gente tem lá atrás com aquele serviço interno, a gente não tem mais quando a gente utiliza esse Private DNS Zone. Então, esse Private DNS Zone, eu posso resolver nome de recursos que estão em várias VNets diferentes. Por isso que ele trabalha muito parecido com o que a gente já faz dentro do DNS externo. Ele vai ter um único detalhe em relação a que o servidor DNS on-premises entrega e ele não vai entregar. Esse recurso, anotem isso, porque isso é importante. Esse recurso, ele é um recurso interno também. O que que isso significa? Eu não consigo utilizar o Private DNS Zone para fazer resolução de nome de recursos que estão fora do Azure. Nem na internet, nem no ambiente on-premises. Eu não consigo fazer isso. Isso é só para recursos que estão dentro do Azure. Só que utilizando o meu domínio DNS, tudo bonitinho, mas tem que estar dentro do Azure. Ele não tem um recurso que a gente chama de recursivo, que é encaminhar uma consulta DNS de um servidor para outro servidor DNS. Então, esse serviço ele não tem esse recurso. Por isso que ele não consegue falar com outros servidores DNS. Se ele não consegue falar com outros servidores DNS, ele não consegue encaminhar essa consulta para fora do Azure. Então, isso é só dentro do Azure. Só recursos que estão dentro do Azure. Mas esse recurso pode estar em VNets diferentes. Não tem problema. Ok? Vamos ver aqui esse cara no portal também. Cadê o portal? Cadê? Aqui. Então, se eu venho aqui e aqui para o raiz, eu tenho aqui Private DNS Zone. Ó, para esse cara, o nome do meu domínio, e eu clico aqui, e aqui eu estou nas configurações de DNS. Então, eu posso chegar aqui e começar a adicionar, por exemplo, os recursos das minhas máquinas virtuais. SRV01. Nome, ponto, nome do domínio que vai formar o meu FQDN. É um registro do tipo A, então tem que ter um endereço IP. Então, sei lá, 10.0.0.4. Ok, criou aqui para mim. Eu preciso pegar esse Private DNS Zone e associar as minhas redes virtuais. Então, posso chegar aqui, eu tenho duas redes virtuais aqui. A VNet 1, VNet 1. Esse Enable Auto Registration, ele é um recurso bem interessante. Ele faz o quê? Conforme eu vou adicionando recursos que têm endereço IP, ele automaticamente cria o registro para a gente. Então, não precisaria fazer esse processo que eu acabei de fazer de criar o registro manual. Então, se eu deixar ele habilitado aqui, por exemplo, ó, habilitei e fiz o vínculo aqui com essa VNet 1. Só ele finalizar aqui. Ó, tá fazendo aqui, em progress. Então, o que que acontece a partir do momento que esse recurso com aquele Enable Automatic Registration está marcado? Todo recurso que tem endereço IP que eu configurar dentro dessa VNet 1, automaticamente vai ser criado um registro do tipo A com o nome daquele serviço e o endereço IP do serviço aqui no DNS para mim, de forma automática. Tá? Aí aqui eu posso, por exemplo, lembra, isso aqui é um serviço que pode ser utilizado por várias redes diferentes. Então, posso vir aqui e adicionar minha segunda VNet. VNet 2 e habilitar o Auto Registration. Vai começar a fazer aqui. Então, eu consigo, dentro de uma única zona DNS privada, associar várias redes diferentes. Então, por isso que ele é um serviço
que não fica limitado só dentro da mesma rede, como o que a gente viu anteriormente. Então, esse aqui, ele expande mais. Ok? Ó, criando aqui, beleza, criou. Já está pronto. Então, ó, só está finalizando o status aqui, mas está criado. VNet 1 e 2. Então, todos os registros que eu for configurando aqui, ele vai automaticamente resolver o nome. Então, as duas redes, essas duas redes que a gente acabou de cadastrar, ela vai poder consultar essas informações aqui dentro desse servidor DNS. Ok? Então, essa outra alternativa. Vamos voltar lá para a apresentação para ver outro cenário. Então, esse cenário aqui que a gente acabou de ver. Private DNS Zone é o nome do serviço. O próximo, aqui já é para ambientes mais completos e, na verdade, o que a gente mais tem hoje em dia, que é ambiente híbrido, aonde eu tenho aqui o meu ambiente on-premises, a minha rede local, e eu tenho recursos aqui dentro do Azure. Ou seja, provavelmente eu vou querer resolver nome de recursos que está no on-premises, no Azure e vice-versa. Como que a gente faz? Porque esse serviço que a gente acabou de ver, não se esqueçam, ele é um serviço, apesar de deixar eu trabalhar com o nome do meu domínio bonitinho, ele é um serviço local, só dentro do Azure. Então, não posso estender isso para o meu ambiente on-premise. Para estender isso para o ambiente on-premise, a gente tem um outro serviço, que é o que a gente chama de Azure DNS Resolver. Private Resolver, né? Na verdade, o nome. Azure DNS, aí aqui, Private Resolver. Quando a gente configura esse cara aqui, então lembra, qual que é o objetivo, né? Para que eu tenho que ter e em que cenários eu vou utilizar o Private Resolver? Quando eu preciso pegar uma consulta, enviar essa consulta para outros servidores DNS, por exemplo, os servidores DNS do ambiente on-premises, e quando eu quero receber uma consulta de fora também, que não seja a internet, porque para a internet é um outro serviço. Então, esse serviço, basicamente, é quando a gente trabalha em ambiente híbrido, aonde o meu Azure tem que enviar consulta para os servidores DNS que estão no on-premises e os servidores DNS que estão no on-premises precisam enviar consultas para o servidor DNS que está dentro do Azure. Então, para isso, existe esse serviço que é o Azure DNS Private Resolver. Esse serviço, ele vai trabalhar com regras que a gente chama de inbound endpoint e outbound endpoint. Aqui, o inbound é o que ele vai receber do ambiente on-premises. Então, pensa, eu estou lá no ambiente on-premises, tenho lá o meu servidor DNS no on-premises e quero acessar um recurso que está no Azure pelo nome. Essa consulta bate no servidor DNS que está no ambiente on-premises. Esse servidor encaminha para a minha regra aqui de inbound endpoint, que ele vai ter um endereço IP. Quando essa informação chegar aqui, aí ele encaminha lá para o nosso DNS Private Zone, que é o nome do nosso domínio dentro do Azure que a gente criou. Então, a consulta chega através dessas regras de inbound endpoint. E no processo inverso, quando eu preciso resolver nome para outros recursos, inclusive para outros provedores de nuvem, a gente também utiliza esse serviço, eu tenho o outbound, onde o recurso, então aqui é o processo inverso. Eu estou dentro do Azure e eu preciso acessar um recurso por nome que está no ambiente on-premise. Então, essa consulta é enviada para a minha regra de outbound. Então, esse cara também tem ali o endereço IP e essa consulta é encaminhada aqui para o servidor DNS que está aqui nesse cenário no ambiente on-premise. Então, esse Private Resolver, ele é o nosso DNS que a gente tem hoje no ambiente on-premise. Esse é o serviço. Então, se você perguntar, pô, legal, qual que é, dentro do Azure, qual o serviço que a gente tem que substitui o DNS Server? Azure DNS Private Resolver.
Ele vai trabalhar exatamente como o nosso DNS da nossa rede on-premises trabalha. Ele resolve o que ele não sabe resolver e encaminha para outros servidores DNS, utilizando aqui ou o encaminhador tradicional ou aqui no caso o encaminhador condicional. Então esse é o serviço. Então isso aqui por trás são máquinas virtuais que está rodando o serviço do DNS. Só que eu não faço a gestão disso. Eu só consumo o serviço. Então eu só vou lá, configuro os meus inbound e outbound endpoint. Pronto, não preciso me preocupar com mais nada. É pelo Azure Private Resolver que é utilizado quando utilizamos o Web App, depende. O Web App, por padrão, ele utiliza também um domínio do próprio Azure. Então, por padrão, ele está utilizando o DNS externo do Azure, tá? Ou se tiver o acesso for interno, utilizando o serviço de DNS interno do Azure. Agora eu tenho a opção de ir lá nos meus web app configurar o meu domínio customizado. Então, se eu configurar o meu domínio customizado, eu posso associar ele com o meu Private DNS Zone, se for utilizado só internamente. Se for externamente, aí eu tenho que utilizar o serviço de DNS externo do Azure, tá? Beleza, pessoal? Esse cara aqui, então esse é o Azure Private Resolver. Quando eu vou utilizar principalmente em ambiente híbrido, seja uma resolução de nomes entre servidores DNS que estão no Azure e no ambiente on-premises, ou uma resolução de nome do Azure para outro provedor de nuvem. Então a gente trabalha em cima desses inbound e outbound aqui, endpoints, para que ele façam essas configurações para a gente. Legal? Deixa eu mostrar aqui para vocês esse serviço aqui. Eu já tenho ele também nessa subscription aqui. Se eu voltar aqui, DNS Private Resolver. Tenho aqui. Então, cara, é bem simples, né? Essa é a carinha dele. E aqui eu não tenho nenhum configurado, mas aqui é onde eu adiciono os meus endpoints, tanto de inbound quanto outbound. Então, poderia chegar aqui, por exemplo, adicionar um inbound. Teste. Aí aqui eu tenho que escolher qual a minha subnet. Vou pegar aqui, por exemplo, essa. Aqui o endereço IP que vai ser atribuído para esse cara, né? Porque lembre, isso aqui são máquinas que rodam por trás, então precisa de endereço IP. Então, dessa subnet que eu selecionei, eu quero que ele atribui esse endereço IP dinâmico ou estático. Então, aqui é onde eu defino. Então, posso chegar aqui estático, dar o endereço 100 aqui, por exemplo. Dou um save. Então, ele vai criar aqui para mim esse o inbound aqui. Eu faço a mesma coisa aqui para o outbound. E esse outbound é onde eu configuro a minha regra. Cadê? Deixa ele terminar aqui. Ver se ele terminou esse. Tá criando ainda. Opa, deu uma falha aqui. É que ele tá criando esse aqui primeiro. Deixa ele terminar esse. Aí a gente adiciona o outro. Pessoal, enquanto ele está criando aqui, tá? Então aqui ele tá criando esse primeiro do inbound para depois subir o outbound, aí a gente vai conseguir fazer a configuração. Enquanto ele está criando aqui, deixa eu voltar lá para a apresentação para a gente falar do último serviço que a gente tem para resolução de nomes dentro do dentro do Azure, que aí sim é o serviço de DNS externo. Tá? Serviço de DNS externo, ele é bem
Eu posso usar o Private Resolver para resolver outras clouds também? Também. É o mesmo serviço que a gente utiliza que quando a gente fala de ambiente híbrido, não necessariamente é on-premises com a nuvem. Na 99% das vezes vai ser, mas às vezes a gente também usa esse termo para falar de nuvem para nuvem, né? E esse é o serviço que a gente, por exemplo, tem lá o Route 53 lá, né? O Route 53 lá da Amazon. Eu quero que o meu servidor DNS aqui do Azure encaminhe a consulta para lá. Então, eu também consigo fazer essa brincadeira, tá? Ó, show de bola. Então, aqui, ó, DNS externo. DNS externa é mais do mesmo. Então, aqui é a mesma coisa que se eu deixasse no registro BR, é a mesma coisa que se eu pegasse esse cara e colocasse em um outro provedor, sei lá, uma Vivo, uma Claro, ou qualquer outro provedor, local web, Hostinger, é mais do mesmo. Só que ao invés de colocar nesses provedores, o meu serviço de DNS externo vai estar dentro do Azure. Então é aquilo que eu comentei com vocês. Os meus registros name server lá do registry, eles têm que apontar agora para os servidores DNS do Azure, tá? Então eu só estou tirando o apontamento de um lugar e colocando no outro. Ou se não, algo que algumas empresas já vêm fazendo, é tirando os servidores DNS que estão no ambiente on-premises e migrando esses servidores, não o servidor em si, mas o serviço de DNS externo para o Azure. Então ele vai lá no NS lá do registry, onde está apontando para os servidores DNS da rede on-premise e ele troca. Não aponta mais para o on-premise, agora aponta para o Azure, tá? Aí é mais do mesmo. Você vai ter a zona DNS, tem que ser a zona, essa zona é pública, então você tem que, é uma zona que tem que estar lá no registro BR, você tem que ter comprado, registrado ela tudo bonitinho, você só vai levar essa zona DNS para dentro do Azure. Lá dentro do Azure você vai ter o painel lá, que é basicamente o que a gente viu no Private DNS Zone, onde você cria os seus registros DNS, só que aí falando de uma resolução de nomes externa de internet. Então, por exemplo, eu tenho o meu site da minha empresa aqui. Beleza, você vai lá no Azure DNS e cria o apontamento, o registro que aponta para o seu site. Então, www.minhaempresa.com.br. Então, você tem que criar um registro lá, minhaempresa.com.br e o endereço IP do servidor web que responde para aquele serviço. Então, aqui não tem segredo. Então, aqui é basicamente entender o que a gente viu no primeiro slide, nessa parte aqui da hierarquia. Entendeu a hierarquia? É a opção de levar esse serviço de DNS externo de outros provedores ou do ambiente on-premise para dentro do Azure. E, de novo, serviço, não é máquina virtual, né? Tudo que a gente falou de DNS aqui é tudo serviço, tá? Não é nada de máquina virtual, não subi nenhum. Essas máquinas virtuais que eu subi, que a gente viu agora há pouco, só foi para a gente ver o FQDN, mas não tem nada de serviço DNS rodando nelas. Tudo que a gente viu de DNS é serviço, tá? Não é nada ali rodando em cima de VM. Ok? Vamos voltar lá, vamos ver se acabou. Vou voltar aqui, tá? Deu uma falha aqui. Provavelmente porque eu estava tentando criar esse. Deixa eu mandar de novo. Mas fala aí, pessoal. Estão curtindo aqui o conteúdo? Deu para dar uma clareada de como funciona o DNS dentro do Azure? Vocês viram que é bem diferente do on-premises, né? On-premises é um serviço. Cara, dentro do Azure são vários serviços. E cada um para um cenário específico, cada um para um propósito específico. Então é bem diferente do que a gente tem dentro do on-premise. Aí aqui começa a casar com aquilo que eu falei com vocês no começo da aula. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que uma pessoa que numa entrevista técnica fala que só sabe subir máquina virtual dentro do Azure, está preparada para administrar o Azure? Você acha que uma pessoa que só sabe mexer em máquina virtual saberia fazer essas configurações de DNS que a gente viu? Não sabe. Não sabe. Então não passa. Gente, essa entrevista que a gente fez, essas vagas eram bastante vagas, mas
Meu, ó, chutando baixo, a gente deve ter entrevistado umas 200 pessoas, chutando baixo, umas 200 pessoas, porque a galera não tá preparada, não tá. Tá certo, ah, mas eram vagas mais avançadas, beleza, mas a gente entrevistou galera certificada, cara, com quase todas as certificações que o Azure oferece, quase tudo, e mesmo assim, negativo. Parecia o contrário, né? E aí, assim, cara, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre falo isso, né? É porque a galera certificada, só ver aqui 10, a galera certificada era a que menos sabia. Dos que passaram nas entrevistas, a grande maioria não era certificada. Está certo, beleza. A maioria dos certificados não passaram. Vamos ver se ele cria aqui agora. Mas é assim, tem que se preparar. Oportunidade tem. Então, eu queria uma oportunidade para trabalhar com Azure. Cara, nunca teve tanta oportunidade quanto agora. Só que as oportunidades são para quem está preparado, né? Porque, de novo, é o que eu falei para vocês, dificilmente uma empresa vai contratar alguém que tem conhecimento zero em Azure. Tem conhecimento muito básico, que só sabe falar de máquina virtual. Porque quando cair lá dentro, cara, qualquer configuração errada que você faz pode gerar um custo bem excessivo, né? Então é diferente do on-premise. Ah, criei no lugar errado, beleza. Recria aí e tal. Mas lá é um pouquinho diferente as coisas. E sem dizer dos serviços, né? Porque como que vocês iriam conseguir criar uma resolução de nome DNS dentro do Azure sem conhecer esses serviços? Não tem como. Agora, o que eu espero de vocês agora de verdade? Cara, conheço resolução de nome DNS, mas nunca fiz isso na prática, nunca trabalhei. Então, para a galera que respondeu lá no começo, eu não trabalho com Azure ainda, ou eu trabalho muito pouco. Cara, o dia que você for fazer uma entrevista e cair coisa de DNS, você sabe, não precisa falar que você não tem prática, você sabe como funciona. É só você ir explicar como funciona. E vai explica. Agora, o que não dá, tá dando aqui, deixa eu ver. Ele tá dando aqui por conta da configuração que eu fiz lá do, do por conta da configuração que eu fiz do private. Deixa eu apontar para outra. Ou se não, quer ver? Private Resolver. Que aí é mais fácil, a gente não fica perdendo tempo aqui. Que aqui, durante a criação de um private novo, aqui eu já tenho essas configurações. Então, aqui, ó, embalde, teste, deixar dinâmico mesmo. E aqui o outbound. Ele não criou agora eu entendi. Ele não criou a outra subnet. Posso colocar aqui só subnet outbound. Beleza. E aqui o rule set, que é onde a gente adiciona aquela configuração dos encaminhadores.
E aqui eu adiciono, ó, quando vier uma resolução de nome para o domínio teste.com.br, você vai encaminhar essa consulta para o servidor DNS que tem o endereço IP 192.168.0.100, por exemplo. Então, isso aqui são as regras. Eu tenho entrada e saída e eu preciso falar, ó, quando for para esse domínio, para onde eu tenho que mandar. Tá? Beleza? Show? Então, aqui, pessoal, a gente viu essas configurações do serviço DNS. Então, assim, quando a gente vai subir um ambiente novo dentro do Azure, uma das primeiras coisas que a gente já tem que ter desenhado e montado antes mesmo de começar a subir os recursos é como que vai funcionar a resolução de nome DNS. Então, a gente viu, eu tenho um serviço de DNS que só funciona internamente dentro da mesma rede virtual, que é inclusive o padrão. Então, o padrão é aquela configuração, só resolução de nomes DNS dentro do próprio Azure. A gente viu que quando eu preciso, dentro do próprio Azure, dentro da própria VNet, a gente viu que quando a gente precisa estender isso para outras VNets, a gente tem o Azure Private DNS Zone. Então, lá eu consigo criar o meu próprio domínio, associar a minha zona DNS com as minhas redes. A gente viu essa opção de, quando eu preciso trabalhar em ambientes híbridos, o Private DNS Resolver, onde ele trabalha com os endpoints de inbound e de outbound, e aqui as regras, onde eu vou especificar quando vier ou a resolução for para outro domínio que não é o meu domínio aqui do Azure. Como que eu tenho que fazer para chegar nesse outro servidor DNS? Que são essas regras aqui. E o serviço de Azure DNS externo, quando eu preciso tratar com a entrada de uma resolução de nome de um recurso que está publicado na internet, ou quando eu quero resolver o nome de um recurso que está na internet, que é o serviço do Azure DNS. Então, geralmente, quando a gente está criando uma estrutura nova dentro do Azure para uma empresa, geralmente tudo isso aqui já tem que estar desenhado para quando eu começar a subir os meus workloads, eu já não tenha problema com resolução de nome, porque hoje qualquer recurso trabalha com nome, né? A gente não trabalha com endereço IP mais. Então, isso aqui precisa estar preparado. Aí, depois disso aqui preparado, é onde a gente começa a trabalhar com os nossos recursos, né? Na verdade, a gente tem um passo anterior antes do DNS, que é as configurações das redes virtuais. Então, conforme eu falei para vocês, na nossa imersão lá de 3 dias, a gente vai tratar a arquitetura dessa rede. Então, antes do DNS, eu faço a arquitetura da minha rede para ver como vai funcionar toda a parte de conectividade. VPN, como que eu vou conectar com on-premises, por exemplo, se eu quero utilizar o Private Resolver, eu tenho que ter uma VPN ou um Express Route entre o Azure e o meu ambiente on-premise. Então, dentro lá da nossa imersão, então a gente começa primeiro preparando toda essa parte da rede, como que vai ser feita as conexões, quantas redes eu vou ter, como que funciona a topologia lá de Hub Spoke. Beleza. Toda a parte de VPN, né, os serviços VPN que a gente tem dentro do Azure, então a gente também tem serviço específico, nada de máquina virtual, serviço mesmo específico para tratar essa questão de acesso VPN. Então, depois que eu tenho tudo isso preparado, eu venho para a resolução de nome. Preparo toda a parte de resolução de nome completa, legal. Agora vamos começar a subir os nossos workloads. Então, dentro da nossa imersão, a gente vai ver tudo isso na prática. Aqui, né, para a gente não perder tempo, eu já tinha subido os serviços de DNS, as máquinas, já tinha subido tudo. Só que na imersão a gente vai fazer isso passo a passo e do zero. Desde o ponto de dar como que eu vou fazer com a minha rede, como que eu vou criar uma rede. Agora entra a parte de DNS, legal. Como que eu faço o Private DNS Resolve? Como que eu configuro o Private DNS Zone? Então a gente vai ver tudo isso funcionando na prática. Depois a gente vai começar a subir os nossos workloads. Então a gente vai subir workloads que as empresas utilizam hoje no modelo de PaaS. Então a gente não vai ficar subindo máquina virtual, a gente vai subir máquina virtual dentro da imersão só para teste, mas os serviços vão ser serviços oferecidos pelo Azure. Então, quero subir uma aplicação dentro do Azure. A gente não vai subir essa aplicação em uma máquina, a gente vai usar o recurso do Web App, por exemplo. Ah, beleza, subiu o Web App, essa aplicação ela precisa estar conectada no banco de dados.
Eu não vou subir uma máquina virtual com banco de dados, eu vou utilizar os bancos de dados como serviço que o Azure me oferece. Conectei. Legal, eu tenho o meu banco de dados. Como que eu faço para garantir a segurança dos dados que estão dentro desse banco de dados? A gente vai falar da criptografia, que vai levar um outro recurso que é, legal, para eu criptografar alguma coisa que está, algum dado, eu preciso da chave de criptografia. Onde que eu vou armazenar essa chave de criptografia? Então, por exemplo, a gente vai montar um Key Vault. Então, a gente vai montar dentro de 3 dias uma solução completa, uma solução PaaS, soluções que as empresas já utilizam hoje, desde o zero. Rede, resolução de nome, workload. É aplicação? Esses recursos, não é só o web app que a gente tem vários e a gente vai falar sobre eles. Banco de dados, a gente tem vários bancos de dados. Fez isso funcionar? Legal. Agora entra os outros serviços. Como que eu vou criptografar essas informações? A gente tem um Key Vault, a gente vai ver como monta o Key Vault, como que ele funciona. Legal. E a monitoração? Preciso monitorar tudo isso. Legal, vamos falar do Azure, o Log Analytics Workspace. Legal. Ah, preciso aqui, sei lá, de mais um recurso aqui para fazer aqui a fila, o armazenamento de uma informação antes do banco e de ir para o banco de dados. Legal, a gente tem o Storage Account. No Storage Account a gente tem várias configurações. Então, a gente vai passar por todos os pontos dentro desses 3 dias, para que ao final a gente tenha uma solução moderna rodando dentro do Azure. Uma solução completa para ser acessado tanto internamente quanto externamente. Então, a gente vai trabalhar com todos esses serviços DNS que a gente viu aqui, por exemplo, só que na prática utilizando ali dentro de uma aplicação. Então, essa é a minha meta dentro dessa imersão de 3 dias. A gente vai montar uma infraestrutura completa dentro do Azure, só que não uma infraestrutura rodando máquina virtual, porque se fosse isso, o nome do curso ia ser outro, porque para mim isso não é Azure. A gente vai montar utilizando os serviços que o Azure oferece para a gente, os principais serviços, tá? Então, essa imersão, ela vai começar no dia 28. Vai ser na quinta-feira, né? Vai ser quinta, sexta e depois na outra quinta. Então, vão ser 3 dias. Ó, o Alex já está lá. Qual que é o valor de investimento para participar dessa imersão? O valor é 12 parcelas de R$ 29,70. Então dá menos de R$ 1 por dia aí, se a gente dividir isso por 30. Ou 297 à vista, tá? E para quem garantir a vaga enquanto a gente ainda está aqui nessa transmissão, eu vou liberar aqui alguns bônus especiais. Quais são esses bônus? Vou até jogar aí no chat para vocês visualizarem. Então, esses bônus serão esses 4. Então, para quem fechar enquanto a gente está aqui na transmissão, então acabou a transmissão, ainda eu quero voltar aqui para tirar algumas dúvidas e fazer uma revisão de alguns pontos aqui. Quem garantir a vaga enquanto a gente está aqui ao vivo, vai receber de bônus 2 sessões de mentoria falando de dicas e truques para exames do Azure. Então, quem vai prestar exames do Azure, quem tem o desejo de tirar certificações do Azure, a gente vai ter 2 sessões de mentoria para falar só sobre os exames. Então, tem várias dicas, várias manhas. A gente teve algumas mudanças aí no exames do Azure. Então, a ideia é a gente ter 2 sessões ali de mentoria só para a gente falar desses exames. Então, vou falar de vários exames, tá? Não vou focar em um, tá? Vou falar de vários e o que que vocês têm que se preocupar em cada um deles, tá? Vou dar ali alguns atalhos bem interessantes, principalmente PowerShell, que é o que todo mundo tem medo. Então, vou mostrar dentro dessas dicas e truques que você não precisa ter medo do PowerShell, você precisa ter o atalho. Com esse atalho, você consegue se virar. A gente vai ter também, que aí é o segundo bônus, uma mentoria de carreira. Então vai ser um bate-papo ali bem bacana. A gente ainda não tem a data, tá? A gente vai colocar lá no portal a data que vai acontecer essas mentorias. Nessa mentoria de carreira, cara, vai ser microfone aberto, porque eu vou querer ouvir vocês, o que que vocês fazem hoje. E em cima disso, eu tenho bastante experiência, né? Estou na área de TI mais de 20 anos e eu tenho muita experiência com entrevista, ajudo várias empresas a fazer essas entrevistas técnicas e tudo mais. Então, eu quero dar um caminho para vocês seguir. É claro que não obrigatoriamente vocês têm que seguir o que eu falo, mas eu vou falar, ó, se eu fosse você, eu começaria por aqui,
faria isso, mas vocês vão ver que a maioria, quase 100% das recomendações vai ser em cima de Azure, porque é o futuro. Não tem para onde correr. É o futuro. Mas cada um, dependendo do que tem como objetivo, eu vou indicar caminhos diferentes. Então, essa sessão de mentoria de carreira é para eu tentar ajudar vocês a ter um caminho mais claro. Porque hoje uma dificuldade que a gente enxerga em alguns profissionais é justamente essa falta de clareza. Pô, eu vou para cá ou eu vou para cá? O que é melhor? A ou B? Então, a minha ideia dentro dessa mentoria de carreira é a gente bater esse papo e eu conseguir te ajudar a escolher o melhor caminho para sua carreira. A gente vai liberar também, esse é top, hein? R$ 1.000 de bônus para utilizar na nossa loja de treinamento. Então, se eu pegar aqui, só, se eu pegar aqui, deixa eu ver se está aqui, aqui. Aqui é a nossa loja onde a gente tem aqui quase todos os nossos treinamentos. Tem treinamento que a gente não divulga aqui, tá? Mas aqui tem quase todos. Então, vocês vão receber R$ 1.000, um cupom de R$ 1.000 para você chegar aqui, tá? Então, como que vai funcionar? Você faz sua inscrição, em até 2 dias úteis, você vai receber um e-mail falando, ó, aqui está o link da nossa loja, você vai entrar na loja, você tem um cupom de R$ 1.000. Então, você vai chegar aqui e falar, pô, eu gostei desse. Você vai listar os treinamentos que você deseja e que faz sentido para sua carreira agora, até dar esse cupom de R$ 1.000. Vai responder o e-mail e o meu time aqui vai liberar os treinamentos que você escolheu aqui dentro do portal, tá? Vocês vão receber aí esse cupom também de R$ 1.000 para utilizar dentro da nossa loja. E por último, a gravação do acesso vitalício. Então vão ser 3 dias. A gente vai gravar esses 3 dias. Então, pô, não vou conseguir participar na quinta. Cara, tranquilo, vai ficar gravado. Não vou conseguir participar na sexta. Tranquilo, vai ficar gravado. Então vai ficar todo o conteúdo gravado para que vocês possam reassistir sempre que vocês quiserem o acesso vitalício, tá? Então esses 4 bônus a gente vai garantir para quem se inscrever enquanto a gente está aqui ao vivo, tá? Fechei a transmissão, você vai poder continuar comprando pelo valor de 297 ou 12 parcelas de 29,70, tá? Em breve a gente vai virar o lote, vai aumentar, então você ainda vai continuar conseguindo pegar com esse valor promocional, só que a gente não consegue garantir esses bônus. Ok? Então coloquei o link aí para quem quiser garantir a vaga aí nessa nossa imersão de 3 dias, onde nós iremos juntos. Vai ser prático. Então aqui eu trouxe um PPT para a gente pontuar algumas coisas. Lá não, lá é mão na massa. É portal e vamos embora, tá? Então, aí é a oportunidade de vocês garantir a vaga de vocês com esses bônus para participar dessa imersão de 3 dias, tá? Então tá aí o link para quem quiser ir garantir na vaga, tá? Deixa eu só fazer uma revisão rápida aqui com vocês. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para o portal. Vou pegar aqui a minha rede virtual. Então aqui, ó, eu criei 2 redes virtuais. Ok? Para a gente ver aquela configuração que a gente viu aqui das máquinas, estando em zonas DNS diferentes. Então peguei aqui e criei 2 redes virtuais para isso. Então, só para a gente dar um contexto também, como eu falei um pouco do Bastion, então o Bastion ele é configurado dentro da rede virtual. Então tem aqui o meu Bastion configurado. Aqui dentro da rede, é onde estão ali as minhas subnets. O Bastion ele precisa de uma subnet dedicada, né, para ele funcionar. E aqui, dentro da subnet, lembra, aquelas informações de DNS, elas são atribuídas para os recursos que estão dentro de uma VNet. Dentro da subnet, a subnet que está dentro de uma VNet. E dentro de cada VNet, a gente tem essas configurações de DNS. Então, notem que o padrão é default, Azure Provided, ou seja, ele está utilizando aquela configuração padrão do Azure. Aquela zona DNS global, o servidor DNS global, aquela zona DNS com o ID da VNet e aquele nome próprio do Azure. Então, esse é o padrão. Quando a gente quer tirar esse comportamento padrão, a gente entra no custom, onde a gente vai definir o endereço IP aqui dos nossos serviços e recursos de DNS. Tá? Então, aqui que a gente faz essa configuração dentro da rede virtual. Porque aqui
existe uma coisa que é bem interessante, o pessoal às vezes não sabe e acaba comendo um pouco de bola. Quando a gente configura, então vamos assim, ó, só fazer um paralelo para o ambiente on-premises primeiro, para ficar claro para vocês, tá? Quando a gente está configurando o servidor DNS e essa parte de endereço IP dentro do on-premises, quem entrega isso para a gente é o DHCP, certo? Eu vou lá no DHCP, configuro o DHCP para ele entregar o endereço IP e entregar o serviço de DNS para mim. Dentro do Azure é a mesma coisa, só que eu não controlo o servidor DHCP. Cada VNet já tem também um servidor DHCP atribuído, onde esse servidor DHCP vai entregar o endereço IP e também as configurações de DNS. Mas quais configurações de DNS? Essa que eu deixei configurada aqui dentro da minha rede. Então, se eu vim aqui, por exemplo, DNS, ele vai estar lá aquele endereço do DNS global. 168.163.129.16. E se vocês notarem, é o mesmo endereço do servidor DHCP. Então, é um pool de servidores que age como DHCP e DNS para minha VNet. Tá? Então, aqui, ó, esse DHCP atribuiu esse endereço IP. Então, ele foi lá na minha VNet, VNet 1. Ah, VNet 1 tem qual subnet? Ah, ele tem aqui a subnet default. Essa aqui é só do Bastion. Ele não usa, é só o serviço do Bastion que usa. Então, ele pegou aqui, ó, tem uma default. A default, ela tem a rede 10.0.0.0/24. Os primeiros 4 endereços IP, eles são utilizados para recursos específicos. Eu não consigo utilizar os 4 primeiros. O primeiro, que é o 10.0.0.0, é um identificador de rede. Então, não posso usar esse IP. O 1, o 2 e o 3 é utilizado pelo próprio Azure. Tá? O 1 ele vai utilizar ali como gateway e o 2 e o 3 ele vai utilizar como ponte para eu acessar os serviços de DNS e também de DHCP. Ou seja, o primeiro endereço IP válido é a partir do 4. Então, DHCP veio aqui para minha máquina 1, que foi a primeira máquina que eu subi no meu ambiente, e atribuiu o endereço IP 4. Foi lá nas configurações de DNS, a qual que DNS está configurado? Ah, tá o custom, o Azure DNS interno. Ele foi lá e atribuiu o endereço IP do DNS interno para a gente. Então, se eu chegasse aqui, por exemplo, eu vou usar um custom, eu vou aqui usar um que tem o IP 100, por exemplo. Se eu fizer isso, dar um save, isso aqui só vai entrar em vigor depois que eu reinicio a máquina, tá? Aí ele vai mudar aqui para mim, porque aí eu parei de usar o custom, o default aqui. Beleza? Então, aqui só uns pontos que a gente acabou não falando ali no PPT, mas algo aqui para vocês começarem a fechar esse entendimento aqui da configuração como um todo. Porque às vezes a gente fica falando, ah, mas isso aqui é só para VNet. Ah, mas espera aí, mas por que só para VNet? Porque a configuração de DNS eu faço dentro da VNet. Beleza? Alguma dúvida, turma? Agora é a hora, hein? E o link aí, hein? Não esqueçam, depois que a gente encerrar aqui, essa oferta especial vai junto, tá? Então, para a galera que está se inscrevendo, primeiras boas-vindas, né? Então a gente começa na próxima quinta, fiquem atentos. Mas se tiver algum imprevisto e não conseguir participar, o conteúdo vai ficar gravado. Primeiro ponto. Segundo ponto, hoje é sábado. Até segunda-feira, vocês devem receber um e-mail com o link da loja e falando para vocês ir lá na loja e escolher os treinamentos que vocês querem no limite do cupom de R$ 1.000. Escolheu os treinamentos, cupom de R$ 1.000, vocês vão responder o e-mail falando: eu escolhi esse e esse treinamento. O pessoal vai e libera para vocês. Na nossa primeira aula, a gente já vai ter definido, provavelmente, as datas de quando acontecerão as nossas sessões de mentoria, tanto a de carreira
quanto à sessão de mentoria para a gente bater um papo sobre certificação. Ponto de atenção aqui também. Certificação, quem me acompanha há mais tempo já está careca de ouvir eu falar isso, mas pelos nomes aqui eu estou vendo que tem um pessoal novo. Qual que é a minha opinião em cima de certificação? A minha opinião é que certificação não é tudo, é o princípio, só que o princípio não do jeito que o pessoal está fazendo hoje, querendo começar pela certificação. Para mim, a certificação é uma consequência do seu conhecimento. Eu vou te explicar por quê. Hoje, o mais comum, eu gostaria que, assim, às vezes eu falo, às vezes o pessoal não acredita. Mas eu gostaria que depois aqui do nosso bate-papo aqui, depois que a gente encerrar, você fizesse esse teste. De ir lá no LinkedIn de vocês e procurar algumas pessoas que no perfil está escrito lá que é certificado. E eu vou falar para você ir no perfil dessa pessoa, e lá na descrição do que ela faz, e eu tenho certeza que a maioria das coisas que vocês vão encontrar são coisas de máquina virtual. Vai escrever serviço, mas não vai falar que já utilizou aquele serviço, ou seja, viu na certificação, na certificação cobrou o Key Vault, foi lá e escreveu o Key Vault. Só que quando chega na entrevista técnica, eu vou e pergunto: para que serve o Key Vault? Não sei. Que recurso eu tenho dentro do Key Vault? Não sei. Ou se não, tem até gente que fez o exame de verdade. Quando eu falo fazer o exame de verdade, é estudou para fazer o exame e não ficou comprando o simulado e decorando o simulado. Então fez o exame mesmo. Só que acontece, por isso que eu falo, primeiro você conhece, depois certifica. Porque vocês têm que entender que o exame, ele cobra conhecimento do recurso, só que não é o dia a dia. Então tem muita gente que durante uma entrevista técnica eu pergunto, por exemplo, do Key-Vault. Pessoal, o que que é o Key-Vault? Ah, não. Ó, o Key-Vault é um recurso de segurança. Lá dentro do Key-Vault eu consigo armazenar as minhas secret, eu consigo armazenar as minhas chaves de criptografia, eu consigo armazenar certificado. Pô, cara, parabéns, show de bola. Agora, me explica como que eu integro isso com o meu serviço. Não sei. Aí eu pergunto para vocês, o que que vai adiantar eu ter um Key Vault no meu ambiente, com a secret criada, com as chaves criadas, com o certificado criado, e eu não sei usar isso para as minhas aplicações e para os meus recursos. Não adianta nada. Então, esse é o problema da certificação. A certificação, ela vai cobrar que você conhece aquele recurso. O que é aquele recurso e não como utilizar aquele recurso. E de novo, pessoal, respondam aí. Que vocês acham que a empresa quer de vocês? Que vocês conheçam o recurso ou que vocês saibam utilizar o recurso? Aí está o problema. Então, para mim, os papéis se inverteram. O pessoal quer certificação e para ali. Parou. Me certifiquei, já sou o cara. Por isso que a gente tem um monte de gente certificada. Também faço esse desafio para vocês. Entre nos perfis no LinkedIn, vocês vão ver um monte de certificado lá com aquela faixinha verde aberto a trabalho. Por quê? Certificação. Já foi a época das empresas olhar para a certificação e falar: não, vamos contratar esse profissional porque ele é certificado. Isso acabou. Isso acabou. No entanto, que hoje vai ser muito raro. Isso não falando só de cloud, vai ser muito raro você se candidatar a uma oportunidade e não fazer uma entrevista técnica. Vai ser difícil. Antigamente, vocês podem, não sei quanto tempo vocês têm de carreira, mas antigamente era muito comum a gente fazer entrevista com o RH, passou no RH, tá dentro. Então nem existia uma entrevista técnica. Só que o cenário mudou muito, né? O cenário mudou muito. É o que eu sempre falo. Meu, quem aqui, ó, pode responder com sinceridade mesmo, tá? Participem, essa vai ser legal. Quem aqui quer receber um salário acima da média? Quando eu falo um salário acima da média, vamos colocar aí,
acima de 12, vai entre 12 e 20 mil reais. Quem queria receber um salário desse hoje? Eu tô com o Elber. Eu creio que todos também. 30K. Exatamente, Ricardo. Todo mundo quer. Só que sabe o que acontece? Todo mundo quer um salário acima da média. Só que eles não pensam que a empresa só vai pagar um salário acima da média para o profissional que também é acima da média. A empresa não vai te pagar um salário acima da média para um profissional que tem conhecimento básico. Não vai, não vai. Ela vai pagar um salário acima da média. A gente tem várias vagas, mas o seu conhecimento também precisa ser acima da média. Então, enquanto vocês continuar com esses conhecimentos mais básicos, não evoluir para essas coisas mais avançadas, vai ser muito difícil conseguir essas oportunidades com esse salário. Porque esse salário vão exigir um nível de conhecimento grande. Porque a empresa vai pagar um salário diferenciado para um profissional diferenciado também. Beleza? E outra, esquece, vocês não vão conseguir é, fazer entrevista para essas vagas sem passar por uma entrevista técnica rigorosa. Porque esse tipo de vaga não é aquele. E hoje, cada vez menos está existindo esse tipo de vaga. A gente tinha bastante isso no passado, isso é interessante. No passado, a gente tinha muito aquela vaga onde, contrata o profissional e ele aprende aqui com a gente. Hoje, meu amigo, contrato profissional, no outro dia ele já vai ser jogado lá para os leão, ele vai ter que se virar lá, sozinho, ninguém vai poder ajudar ele, não. Né? Interpreta o que eu tô falando. É claro que ajuda, quando eu falo ajuda, eu tô falando tecnicamente. Ninguém vai chegar, te contratou para ser um arquiteto cloud. Ninguém vai chegar do seu lado e falar, cara, ó, um banco de dados conecta assim. Ninguém vai poder te fazer isso, tá? Então pensem nisso. Todo mundo quer um salário acima da média. Todo mundo, mas nem todo mundo faz o que precisa ser feito. Que é também ser um profissional acima da média, ter um conhecimento acima da média. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Tá. Todo mundo quer. Esse salário somente com a Z400, muito difícil, tá, Tom? Porque assim, ó, pensa de novo. Não é só a certificação, é o nível de conhecimento. Se você falar para mim, esse salário é somente com a Z4, a Z104 para um profissional que conhece a fundo, sabe arquitetura, sabe desenhar novos projetos. Se ele pegar uma arquitetura, ele sabe falar, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, faz assim. Beleza, ele nem certificação ele precisaria para ter um salário desse. Então não é só certificação, pessoal, é conhecimento. E conhecimento de dia a dia, conhecimento do que as empresas precisam e não conhecimento de certificação. A certificação vai ajudar muito, muito vocês para entrar num processo seletivo. Só que se você tiver só o conhecimento da certificação, você vai entrar no processo seletivo à toa. Não vai passar. É isso aí, Luiz. Todo mundo quer, mas precisa do conhecimento para isso. E esse conhecimento, cada vez mais estão exigindo mais. Beleza? Deixa eu ver aqui, tinha passado uma. Fiz a inscrição, mas não recebi o boleto no meu e-mail. Ó, presta bastante atenção, tá, pessoal? Para a gente não ficar aqui, para depois a gente não ter confusão. Eu vou colocar um e-mail aqui. Ó, Diogo Molino. Primeiro, o boleto, ele é gerado direto na tela. Você vai lá na tela, boleto, ele já aparece lá a opção do boleto. Essa oferta especial com os bônus é para quem encerrar enquanto a gente está aqui conversando. Então, quem está fazendo via boleto tem que fazer o boleto, fazer o pagamento enquanto a gente está aqui ainda e mandar o comprovante no e-mail, tá? Porque não é justo, eu não acho isso justo, o pessoal que se comprometeu aqui ao vivo. Eu gosto de fazer esse tipo de oferta ao vivo, porque a galera que entra, eu sei que é uma galera comprometida, que, cara, não é fácil tomar uma decisão assim rápida. Então eu sei que é uma galera que está comprometida a evoluir mesmo. Então eu gosto de dar prioridade a essa galera. Eu não acho justo essa galera tomar essa decisão agora, enquanto alguns pode gerar o boleto para pagar daqui 2, 3 dias. Então eu não acho isso justo.
Então, quem fez boleto, pega o boleto, faz o pagamento e manda o comprovante para esse e-mail que eu mandei para vocês, até a gente estar aqui para que os bônus sejam liberados. Tá bom? Então, esse conhecimento somente com a prática. Então, Tommy, aqui entra aquilo que eu comentei agora há pouco. Muitos de vocês, muitos de vocês, talvez não tenham esse conhecimento prático ainda, tá? E muitos de vocês possam ser. Aqui dois pontos, tá? Primeiro ponto, tome. Primeiro ponto aqui, tome. Se essa sua pergunta foi, esse conhecimento somente para quem tem a prática, se for para esses salários que eu falei, com certeza. O que eu quero dizer com isso? Se o Tommy está começando agora com Azure, cara, você não vai começar sendo um arquiteto. Desculpa. Assim, seria leviano da minha parte falar, não, ô Tommy, pode vir aqui fazer todos os meus treinamentos, que depois que você fizer todos os meus treinamentos, você já vai ser um arquiteto. Não, seria muito leviano da minha parte de falar isso. O que o Tommy tem que fazer? O Tommy tem que aprender o máximo possível, só que ele vai começar não como um arquiteto, ele vai começar mais embaixo. Lá ele vai pegando prática, evoluindo até ser um arquiteto. Exatamente, Ricardo. Um degrau por vez. Não adianta. Pode acontecer? Pode, mas eu não faria esse tipo de promessa para vocês. Cara, faz todos os meus treinamentos, todas as minhas formações, que vocês vão ser um arquiteto. O que eu consigo garantir para vocês é, se vocês fizer, falando aqui da formação mais avançada que a gente tem, se você fizer a formação Azure Expert, eu te garanto que você vai, em um ano, você vai ter todo o conhecimento para ser um arquiteto. Só que eu não sei se você vai conseguir ser um arquiteto direto, você vai ter o conhecimento. Mas provavelmente algumas vagas de arquiteto vão exigir já uma pré-experiência. E se você não tiver, você acaba não passando. Tá? Então tem que ser, às vezes, um degrau por vez. Só que, às vezes, algo que vocês precisam entender não é que eu vou dar um primeiro passo, o outro passo daqui um ano, daqui um ano. Não, cara. Às vezes você dá um primeiro passo, 3, 4, 6 meses, você já consegue dar o próximo. Então, o Azure evolui muito rápido e as empresas precisam que os profissionais evoluam rápido também. Então, esses passos vai depender da sua dedicação e do seu conhecimento, mas esses passos podem ser rápidos também, tá bom? Mão na massa é o valor real. Eu gosto, cara, assim, às vezes eu trago alguns PPT para pontuar alguma coisa, só que eu gosto muito de mostrar a prática. Por quê? Eu aprendo muito mais vendo as pessoas fazer e fazendo do que uma apresentação com uma explicação. Então, para mim, isso sempre funcionou. E para os alunos que a gente tem mais de 10 mil alunos já, esse sempre foi a minha metodologia. Então, se funcionou para muito deles, acredito que é uma boa metodologia. Então, acredito muito nesse, cara, eu vou fazendo, você vai vendo, vai perguntando, vai entendendo, vai tirando dúvida, beleza? Depois você vai pegar a gravação e vai fazer junto, para você aprender a clicar onde você tem que clicar. Para mim, esse é o melhor cenário para uma aprendizagem mais acelerada, principalmente em TI, né, que é muito prático. Show, turma? Mais alguma dúvida? Então tá aí o link mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai encerrar. Então ainda dá tempo de você garantir todos os nossos bônus. Vou copiar aqui de novo os bônus. Então, enquanto a gente está aqui batendo esse papo, todos esses bônus podem ser de vocês. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Alguma outra pergunta? Podemos encerrar. Pode sim, tá, Jefferson? Sem problema. Pode sim. Tá, então segunda, a galera que está se inscrevendo, segunda vocês vão receber o e-mail lá, entrem lá, escolham os bônus lá e o time vai liberar para vocês, tá?
Aí, essas sessões de mentoria que vocês estão levando, a gente vai divulgar tudo no portal, mas na primeira aula a gente vai explicar, se a gente já tiver com as datas tudo fechado, a gente já vai mostrar as datas, explicar como vai ser um pouco da dinâmica também, tá? Vão ser coisas bem legais, tá? Bem legais mesmo, principalmente para quem está querendo fazer os exames, porque hoje, infelizmente, né, o dólar, o valor que está o dólar, a gente, pelo menos eu não corro esse risco, né? Não gostaria, né, de correr esse risco de fazer um exame sem estar preparado, porque é US$ 100, né? Então, está falando aí de quase R$ 500, né? Então, assim, eu acho que vocês não devem estar rasgando R$ 500 à toa, né? Então, assim, tem que estar preparado. E essas duas sessões de mentorias que a gente vai ter de falar dos exames, algumas dicas ali bem legais que ajudam bastante aí na hora dos exames, tá? Show? Só para antes da gente finalizar aqui, enquanto a galera ainda está comprando aí para garantir o bônus. Quem aqui planeja fazer alguma certificação, qualquer uma, tá? De Azure, qualquer uma, nos próximos 6 meses? Só coloca um eu aí, fala, Paulo, ó, o Tommy, ó, a galera, eu, estou indo pelo caminho certo. Agora, eu posso dar uma recomendação para vocês? De verdade. Se vocês pegar, que nem o Tommy colocou aqui, a Z104. Quem quer fazer a 104, mas querer mesmo, tá? Não é assim, eu acho que eu vou fazer. Quem já falou, não, eu vou fazer, já é certeza. Só tá esperando estudar mais, tempo, enfim. Quem tem a certeza que vai fazer a Z104, não percam tempo na Z900. Não façam isso. A não ser a não ser que você tenha ganhado um voucher e o exame a Z900 vai sair de graça. Aí, beleza. Aí vai que vai para cima. Porque, cara, não faz sentido vocês pagarem por um exame, não faz sentido pagar por um exame que não vale nada. Porque a Z900 é somente teoria, totalmente teoria, do que a Z104 vai cobrar na prática. Na prática, o que eu falo são as perguntas, não que você vai ter que entrar no portal e configurar. Tá? Então não vale a pena. Agora, se você não tem certeza que vai fazer a Z104, faz a Z900, porque melhor uma do que nenhuma. Mas quem vai fazer, às vezes eu vejo o pessoal, não, primeiro eu vou fazer a Z900 e depois vou fazer a Z104. E fica 6 meses para fazer a Z900. Pelo amor de Deus. Cara, sai dessa, vai para a Z104 direto, não fica perdendo tempo, tá? Mas saibam interpretar. Eu vou fazer a Z104. Pô, mas vou fazer daqui 2 anos. Cara, então faz logo a Z900 num período mais curto. Agora, pô, dentro dos 6 meses eu vou fazer a Z104, eu não perderia tempo com a Z900. Minha opinião. Fiz de graça. Cara, de graça, vai pra cima. Vai pra cima sem medo. Estou pretendendo primeiro aprender mais sobre e quando ter certeza que estou apto, aí sim. É o que eu recomendo, tá? É a minha recomendação. Diogo, o que que você recomenda para minha carreira em Azure? Primeiro, você vai aprender Azure, você vai aprender o dia a dia e a certificação vai ser a consequência do que você aprendeu. Essa é a minha recomendação. Esse é o meu método. Então, dentro dos meus programas mais avançados, o pessoal tem uma galera que, pelo nome, eu sei que alguns estão lá. Eles sabem, esses programas a gente fala muito de conteúdo do dia a dia, muita coisa do dia a dia. E eu dou para eles bônus de alguns treinamentos para eles se preparando para a certificação. Só que eu não fico focando na certificação. É claro que às vezes a gente tem alguns encontros para falar de certificação para ajudar a galera a não ficar perdendo dinheiro com reprovando em prova. Mas a minha meta é sempre o conteúdo do dia a dia, porque para mim isso é o que mais importa. E para as empresas também é o que mais importa. Ah,
Eu faço uma na segunda, passei em outras 3 e estou firme no propósito. Vou colar em você para decolar. É isso aí, só não percam esse rumo, tá? Quem está fazendo primeira certificação não tem problema. Sabe qual é o grande problema? E por isso que a minha metodologia inverte um pouco os passos. Eu não vejo problema nenhum você fazer a certificação primeiro. Problema zero, desde que você entenda que aquilo foi um primeiro passo que depois que você fez a certificação, você tem muita coisa para estudar sobre aquele conteúdo que a certificação cobrou. Muita coisa mesmo. Se você entende isso, problema zero fazer a certificação. Só que o problema é que a galera faz a certificação, eu sou o certificado. Eu sou o cara, não preciso de mais nada. Aí o bicho pega. A Z900 é a mesma coisa que a certificação, VCTA, é só teoria, cara. É só teoria. No seu treinamento, então, acho que aqui Anderson cortou, só apareceu no seu treinamento a Z400, você e parou. Alguma recomendação de como praticar com Azure? Porque a limitação trial do 30 dias complica um pouco. Vamos lá. Excelente pergunta aqui do Elber. Se vocês notarem essa conta aqui, deixa eu ver, ainda estou compartilhando, tô. Se vocês notarem essa minha conta, ó, tô aqui na minha subscription. Eu dou aula, hein? Você, quem me acompanha há mais tempo, sabe que direto eu estou liberando ou uma aula gravada, ou eu faço uma aula ao vivo de Azure. Ou seja, olha quantos, antes de mostrar isso, olha quantos recursos eu subi hoje para dar essa aula para vocês. E a gente está aqui, já vai para 2 horas. Mas, ó, vou entrar aqui no meu Research Group. Olha o tanto de recurso que eu subi para dar essa aula para vocês. Certo? E se eu for lá na minha subscription, vocês vão notar que a minha subscription é a Pay as you go, ou seja, você paga conforme você utiliza. Então, conforme eu vou subir no recurso, eu vou sendo cobrado por esses recursos. Aí eu venho aqui, análise de custo. Ó, já estamos 23, já estamos indo para o final do mês. De novo, eu dou aula. Então eu uso muito. E outra, às vezes eu preciso subir recurso que é caro. Olha quanto que eu gastei. R$ 26,53. Se eu pegar aqui fevereiro, que eu acho que eu dei mais aula, cadê? Ó, aqui um range. Fevereiro, de 1 a 29. Apply. Fevereiro eu dei bastante aula de recursos mais avançados. Olha quanto que eu gastei. Aí uma pergunta, Elber. Cara, às vezes a gente não gasta muito mais do que isso com algumas besteiras que eu poderia economizar, por exemplo, para utilizar aqui para fazer meus labs, para estudar, para fazer teste. Não sei se todo mundo concorda, mas é o que eu recomendo para os meus alunos. A gente tem uma formação de Azure que ela dura 1 ano. E não dá para usar aquela trial. Não tem como. A trial é 30 dias, tem um valor 30 dias, depois alguns recursos deixa 12 meses, só que a gente precisa de outros recursos. Então não adianta. Eu tenho que mostrar para eles que eles precisam de uma subscription que ele vai pagar conforme o uso. Só que tem que usar com inteligência. O que é utilizar com inteligência, o Elber? Depois que eu encerrar essa aula aqui, tudo que eu fiz aqui eu excluo. Ah, mas e se você precisasse usar na aula de amanhã? Amanhã eu crio de novo. Exemplo prático. A gente vai ter a nossa imersão de 3 dias, não vamos? Aí vamos pegar de um dia para o outro, beleza. A gente vai ter aula quinta e sexta. Deixar as coisas que eu criei na quinta para sexta, beleza, é um dia. Agora, deixa eu te perguntar, você acha mesmo que eu vou deixar os recursos ligados sem usar da sexta até a outra quinta, que vai ser a nossa próxima aula? Não, eu destruo tudo, depois eu crio tudo do jeito que estava. Então, o segredo para não gastar no Azure é você fazer as coisas e não esquecer de deletar. Esse é o segredo para economizar, gastar pouco. Subiu o recurso, testou, viu como funciona? Deleta. Ah, mas e se amanhã eu quiser estudar esse recurso de novo? Cria de novo. É tão rápido. A gente não está falando de máquina virtual que eu tenho que ficar subindo, instala sistema operacional, configura. Não, a maioria é recurso. Beleza? Depois só ver se só me responde se ajudou.
Ah, foca no conteúdos práticos de certificação? Depende, ô Anderson. A gente tem treinamentos que eu foco em certificação, geralmente são treinamentos gravados, e a gente tem conteúdos, principalmente nesses programas nossos mais avançados, de formação de um ano, que o conteúdo é prático, eu não fico falando de certificação. O conteúdo, a nossa formação de Azure que a gente tem de um ano, por exemplo, a gente tem aula toda semana. O meu foco é trazer conteúdo do dia a dia e novidade. É outra coisa que vocês também vão ter que aprender e se acostumar com o Azure. O Azure tem recurso novo praticamente toda semana. E é aquilo, se você não aprende, você fica para trás. Então, a minha meta dentro dessa nossa formação de Azure de um ano é deixar a galera sempre atualizada e os conteúdos que a gente traz no dia a dia esquece certificação. É prática do dia a dia. É, cara, ó, eu comecei a usar isso, funciona assim. Ó, eu fiz um projeto assim, é esse recurso. Então, é coisa do dia a dia. Para certificação, eu deixo os conteúdos que está gravado. A galera que quer certificação, que nem a galera que entra nessa formação de um ano do Azure, eles recebem todos os nossos treinamentos de Azure, os que são para certificação e os que não são. Todos estão gravados. Então, o que que eu falo para ele? Galera, o que que vocês querem? Vocês querem certificação? Então, você vai começar por esse treinamento. Você quer certificação depois? Foca nas nossas aulas ao vivo, tá? Mas o meu foco sempre vai ser na prática do dia a dia. A certificação, no meu método, sempre vai ser uma consequência, mesmo a gente tendo programas específicos. Se você virar para mim e falar, não, cara, eu quero um conteúdo para tirar Z104. Beleza, eu tenho lá o conteúdo só da Z104. Só que se você virar para mim e perguntar diferente, o que você recomenda? Aí eu já falo, opa, começa por aqui, onde a gente vai falar da prática do dia a dia, e em paralelo vai vendo o treinamento de certificação, só que foca aqui na prática. Beleza? Quais certificações indica? Interessante a pergunta do Ricardo também. Aqui o Ricardo vai depender primeiro um pouco do perfil da carreira que o profissional quer seguir, porque assim, o Azure, ele vai chegar numa parte, ele vai fazer assim, ele vai abrir para vários caminhos. Se a gente fala de só infraestrutura, qual que é a minha recomendação? 104 e a 305, administração do Azure e arquitetura do Azure. Fiz essas duas. Só que lembra, quando eu falo fiz e dominei a prática. Já sou o cara tanto de arquitetura, de infraestrutura, quanto de administração. Beleza, aí você pode começar a dar próximos passos. O que que eu recomendo como esses próximos passos? Seria uma Z700, a certificação voltada para conectividade dentro do Azure, que é um mundo à parte também. Depois tem a Z500, que é a parte de segurança dentro do Azure, tá? Então, essas quatro, para mim, seria a meta. Lembrando, pessoal, eu gosto sempre de pontuar isso. Quando eu falo a meta, lembra do conhecimento. Para mim, a certificação é o menor dos problemas. Para quem quer aquele salário que eu falei, de 12 a 20 mil, por exemplo. Se tiver esses quatro conhecimentos, tá no caminho certo. Show, show de bola. Bom, turma, então é isso aí. Acho que respondi aqui todas as dúvidas. A galera que já ia garantir a vaga aí na nossa imersão com os bônus já deve ter garantido. A galera que está pensando aí vai perder só o bônus, mas vai conseguir garantir a vaga pelo mesmo valor, tá? E boa-vinda aí para a turma que está chegando. Segunda, vocês recebem o e-mail para escolher os bônus. E na quinta-feira, às 19, a gente começa com a nossa primeira aula. Show de bola? Então é isso aí, turma. Top que vocês curtiram aqui esse conteúdo que a gente viu. Bem bacana mesmo. Conteúdo extremamente importante, vocês viram isso, né? E é isso aí. Então a gente vai dar esses próximos passos lá na nossa imersão. Legal? Então, boa noite aí para todos. Bom resto aí de final de semana.
Na segunda, bom começo de semana para vocês e vão se preparando aí para nossa imersão, que tem bastante coisa para a gente ver lá na quinta-feira. Legal? Boa noite, turma. Valeu, abraço, fiquem com Deus. E para a galera da imersão, até quinta-feira.